Nessa aula eu vou apresentar uma explicação breve sobre o Teorema de Thevenin, como funciona, sua definição e quando aplicar. O Teorema de Thevenin ele afirma o seguinte, que um circuito linear de dois terminais pode ser representado por uma fonte de tensão em série com um resistor. Esse aqui será o circuito equivalente, o equivalente de Thevenin. Esse circuito ele vai representar esse circuito maior, mas com um número reduzido de componentes. Isso quer dizer que ele vai entregar o mesmo resultado, mesmo trabalhando com uma quantidade menor de componentes. Esse teorema ele pode ser aplicado tanto para circuitos de corrente contínua, geralmente a gente trabalha com fontes independentes e dependentes também, e resistores, como cargas, né, componentes passivos. E a gente pode aplicar esse teorema em circuitos de corrente alternada, que contém ali fontes ativas, né, fontes independentes, fontes dependentes, e contém também capacitores e indutores. No caso desses componentes, nós vamos trabalhar com as suas reatâncias. Reatância capacitiva e reatância indutiva. No caso de circuitos de corrente contínua, o equivalente de Thevenin vai ser o quê? Uma tensão de corrente contínua, claro, e uma resistência de Thevenin. No caso de corrente alternada, nós vamos ter uma tensão alternada, claro, e uma impedância de Thevenin. Qual vai ser o procedimento? Imagine que esse aqui é um circuito de uma fonte de alimentação. Aqui está o circuito da fonte e aqui eu tenho a carga. A primeira coisa que eu tenho que fazer para aplicar aqui o teorema de Thevenin é o seguinte. Retirar a carga do circuito porque eu quero ver o circuito em aberto aqui, onde continha a carga. Vou aplicar algum método de análise, pode ser análise nodal, pode ser análise de malhas. Eu posso até aplicar o teorema da transformação de fontes para chegar a essa tensão aqui, que é a tensão de Thevenin. No caso do teorema da transformação de fontes, eu posso reduzindo os componentes, pode ser fonte de tensão, pode ser a fonte independente, fonte dependente e os componentes. Posso aplicar diretamente esse teorema da transformação de fontes até chegar direto ao circuito equivalente. Se eu for por método de análise de malhas ou análise nodal, eu vou simplesmente obter a tensão de Thevenin. Eu ainda vou ter o trabalho de determinar a resistência de Thevenin. Vamos determinar a resistência de Thevenin para o caso de não haver fontes dependentes. Quando não há esse tipo de componente, eu vou desativar todas as fontes independentes e aplicar a resistência equivalente ou impedância equivalente. No caso de impedância equivalente, é quando a gente tem a presença de capacitores e indutores. Vou fazer esse procedimento de aplicar os conceitos de resistência e impedância equivalente. Na presença, e aí eu vou obter esse resultado. Agora, na presença de fontes dependentes, eu vou ter que continuar com as fontes independentes desativadas, porém, por conta dessa fonte dependente, eu vou ter que inserir uma fonte externa e analisar o circuito. Como vai ser isso? Lembrando de lei de Ohm. Resistência é o quê? Tensão dividido pela corrente. Se eu for aplicar uma fonte de corrente externa, que é o circuito, meu objetivo vai ser determinar a tensão nos terminais dessa fonte. Então eu vou fazer tensão dividido pela corrente para determinar a resistência de Thevenin. E o mesmo ocorre quando a gente trabalha com capacitores e indutores, no caso de circuitos de corrente alternada. Nosso objetivo é obter a impedância de Thevenin. Esse teorema ele é aplicável apenas para circuitos lineares, ou seja, circuitos que têm ali como é que a gente pode entender? Que tem uma relação de proporção linear, ou durante todo o seu funcionamento eles têm um comportamento linear, proporcional. Quando nós temos componentes não lineares, tais como diodos, transistores e amplificadores operacionais, a gente não pode aplicar o teorema de Thevenin, melhor dizendo, ele não é aplicável para essas situações. É claro que a gente pode ter um circuito que contenha esses componentes não lineares, mas mesmo assim aplicar o teorema de Thevenin. Porém, nós não vamos aplicar ou poder aplicar esse teorema para todo o circuito. A gente vai aplicar em determinadas partes, em determinadas malhas. Por exemplo, a gente poderia aplicar o teorema de Thevenin aqui nas entradas do amplificador ou na saída, mas a gente não pode incluir na análise, no teorema de Thevenin, a presença, considerar o amplificador em si. Eu posso trabalhar com a sua saída, as suas entradas, aplicar o teorema de Thevenin para as entradas. E aí eu reduzi o número de circuitos, de componentes, para as entradas do amplificador. Mas eu não vou poder incluir o amplificador. Só para ilustrar, por exemplo, um componente linear, ele tem uma relação de proporção, como se fosse uma linha reta, por assim dizer.
Agora, um componente não linear, ele pode até, durante um trecho ali de funcionamento, digamos uma faixa de valores, melhor dizendo, ele pode ter um comportamento linear, proporcional. Porém, vai chegar um ponto, no caso do amplificador, que ele pode saturar. Saturar quer dizer o quê? Que eu posso me esforçar ao máximo ou continuar me esforçando que o resultado não vai ser o mesmo. Aqui eu tenho um esforço e um resultado. Um esforço, um resultado, um esforço, resultado. Mas vai chegar um ponto que ele, por mais que eu me esforce, o resultado não vai alterar muito. Então eu cheguei ao ponto de saturação. Por exemplo, aqui partimos de 0 volts. Vai crescendo, crescendo até chegar, por exemplo, a 5 volts. Aí a partir daqui não importa o esforço que a gente faz, não importa o valor aqui da grandeza, da alta grandeza, que a tensão de saída do amplificador vai ser o quê? 5 volts. Aí ele tem um comportamento não linear. E o bom do teorema de Thevenin é o seguinte, porque aqui eu tenho uma carga, digamos que toda vez eu preciso alterar aqui o valor da carga. Pode ser um potenciômetro, que eu estou alterando o valor e medindo o comportamento do circuito. Toda vez que eu alterar o valor, eu tenho que analisar o circuito de novo. Então, é melhor eu reduzir o número de componentes para poder reduzir também os processos de análise. Quando eu tenho esse equivalente Thevenin, que é equivalente a esse circuito aqui, claro, ele vai, por exemplo, se eu precisar alterar o valor da carga, vai ser muito mais fácil eu analisar o circuito. Porque imagina que o teorema de Thevenin, ele representa uma parte fixa do circuito, uma parte que não vai ser alterada apesar da alteração da carga. O único componente que vai ter o valor alterado vai ser a carga. Então eu posso, vamos dizer, resumir ou sintetizar o circuito em um circuito menor. Que aí esse circuito equivalente aqui, ele está representando esse circuito. Então eu posso focar na carga, alterar o valor da carga, que eu não vou ter tanta preocupação aqui em analisar o circuito. Se você quer saber mais sobre o teorema de Thevenin, outros teoremas, métodos de análise aplicados em circuitos de corrente alternada, venha se inscrever no curso Circuitos Elétricos, Análise no Domínio da Frequência. O link para você conhecer e se inscrever estará na descrição desse vídeo. Te vejo lá!